A graça e a paz do Senhor seja com você e com a sua família. Sejam bem-vindos a este encontro com Deus, com a sua palavra. Nós podemos juntos passar esse tempo aqui ouvindo a palavra do Senhor, cantando e também nos fortalecendo. Eu quero orar com você nesse instante, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse tempo e logo após a oração te convidar a cantar, mesmo aí na sua casa, com a sua família, convidar a cantar o hino de número 32 do nosso Inário Novo Cântico, o Deus Fiel. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós nos achegamos diante do seu trono de graça e de misericórdia. Pedimos ao Senhor que, mesmo distantes, geograficamente falando, mas virtualmente e também, sobretudo, em espírito, ligados e juntos, nós queremos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa noite e que esse encontro, mais uma vez, seja fortalecedor e edificante para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Dia após dia, com bênção sem fim.
Conta-se a história de um homem que foi a uma expedição no Alasca. E descendo pela corda, numa intensa escuridão, este homem clama pedindo a Deus por socorro. E Deus disse a ele: solta a corda. Com medo de cair de uma elevada altura, ele morre congelado, escorado sobre uma pedra na qual havia se apoiado. No dia seguinte, ele é encontrado morto, a apenas 1,5 metros do chão. A crise que estamos vivendo revela 2 grupos distintos de pessoas. O primeiro grupo é das pessoas que decidiram ter ou estar no controle da situação, muito embora pedem ou clamam por ajuda. O segundo grupo é das pessoas que decidiram confiar, entregando a Deus todas as coisas. Eu espero que você, ao longo dessa mensagem e após essa mensagem, tome a decisão de confiar no Deus que cuida de cada um de nós. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 23 e acompanhar comigo a leitura dos primeiros 4 versos desse texto. Salmo de número 23, os versos de 1 a 4. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Este é um salmo de Davi, escrito por ele. Um salmo que muitos de nós conhecemos muito bem. Alguns até mesmo têm na parede de suas casas um quadro que diz algumas palavras desse salmo. Há outros que conhecem de cor, decorado, e podem recitar tranquilamente. E há também aqueles que carregam num adesivo no vidro do carro algumas dessas palavras descritas por Davi. Fato é que Deus agora aqui é chamado, intitulado por Davi como pastor e o seu pastor. E também é interessante observar que agora, como rei, Davi faz menção, numa analogia, fazendo referência a Deus como pastor, considerando o seu anterior estado ou função, como pastor de ovelhas que era. Davi traz nesse texto versos, ou melhor, termos, que faz todo sentido à sua antiga realidade. Termos como pastor, como vale, como pastos verdejantes, águas de descanso e outros mais. É também importante considerar que certamente Davi foi o primeiro a intitular ou fazer referência a Deus como pastor. Embora o povo de Israel, no Antigo Testamento, já fazia menção do sentido dessa palavra pastor, referenciando a Deus. Aquele que cuida, aquele que alimenta, aquele que sustenta, aquele que protege. E esse é o significado dessa palavra no hebraico. Aquele que alimenta, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que sustenta, aquele que lidera, aquele que conduz, que direciona, que guia. E as 3 principais funções de um pastor são exatamente essas: cuidar, prover e proteger. Funções que o nosso Deus
executa com excelência as suas ovelhas. E Davi tem clareza disso, e muito mais do que isso. Ele se sustenta, embora agora rei, nessa condição, ou ele prefere estar nessa condição de ovelha, porque entende muito bem que precisa ser conduzido pelo Deus que também é pastor. Esse texto é muito especial, porque faz referência a esse Deus como pastor, considerando dois aspectos teológicos relevantes que o povo de Israel considerou. Primeiro, Deus é pastor porque Ele cuida do seu rebanho. E isso nós podemos perceber em toda a Escritura, um Deus cuidando do seu povo, um Deus amparando o seu povo em todo o tempo. E o outro aspecto é que esse Deus, que é também pastor, inspira confiança ao seu rebanho. Nada melhor do que ser conduzido por um pastor ao qual nós podemos confiar. Então, esses dois aspectos teológicos são altamente relevantes para nós entendermos aquilo que Davi pretende dizer com essas palavras no Salmo 23. Esse Senhor que é pastor, esse Senhor que cuida de nós. E é importante considerarmos isso, porque nós, como ovelhas, e Davi tem isso em mente, temos como necessidades básicas alimento ou sustento, provisão de Deus para nos alimentarmos, para nos vestirmos, a necessidade do abrigo, a necessidade da proteção, a necessidade da segurança, do cuidado, do descanso. São coisas que fazem parte das necessidades básicas de uma ovelha. E Davi não abre mão de encontrar em Deus, de ter esses cuidados vindo de Deus nesse salmo, muito embora agora como rei, governando o povo de Deus. E eu quero destacar pelo menos 4 cuidados de Deus que Davi faz menção nesse texto. O primeiro deles, esse Deus que é o bom pastor, que cuida de nós, esse Deus nos mostra um cuidado de nos abrigar e de nos sustentar. As palavras de Davi, no verso 2, são as seguintes: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Davi faz menção dessas palavras e de fazer referência a Deus, usando essas palavras, porque conhecia muito bem as dificuldades que um pastor de ovelha tinha na região da Palestina para encontrar comida, um bom lugar, um lugar seguro, para encontrar águas tranquilas para que suas ovelhas pudessem beber. Davi tinha em mente as dificuldades que um pastor tinha na região da Palestina, na qual ele faz menção no aspecto cultural nesse texto. E ele diz que Deus é esse pastor, que assim como o pastor deve ser, conduzindo as suas ovelhas, de buscar, sobretudo, um lugar seguro para as suas ovelhas, de encontrar um lugar onde pode, de alguma maneira, alimentar as suas ovelhas, dar o que comer às suas ovelhas e deixá-las fartas. Também um lugar onde elas possam beber água e não correrem o risco de se afogarem nos rios com as correntezas fortes, mas buscar lugares onde elas possam beber de um rio ou de um lugar onde as águas não estejam agitadas.
Davi tem clareza disso. E ele diz tão somente que esse Deus, que é o nosso bom pastor, na qual ele se submete como ovelha, ele diz que esse Deus tem em mente, se preocupa e nos apresenta esse primeiro cuidado de nos abrigar e de nos sustentar. Eu tenho a plena certeza que, diante dos dias que nós estamos vivendo, você, muito embora as dificuldades, você e eu, nós podemos concordar nesse aspecto. Nesse primeiro ponto em que Davi apresenta. Um Deus que nos abriga e nos sustenta. Pois nada tem nos faltado. Nós não temos tido falta de nada, embora as dificuldades que nos rodeiam. Mas todos os dias nós temos sobre a nossa mesa o pão de cada dia. Nós temos o sustento de cada dia. Todos os dias nós temos um lugar para repousar, colocar a nossa cabeça e descansar. Todos os dias nós podemos, de alguma maneira, descansar no nosso lar e termos o cuidado do abrigo de Deus e do sustento de Deus. A segunda coisa que Davi aponta nesse texto, como um cuidado do bom pastor que cuida das suas ovelhas, é não somente o Deus que abriga e nos sustenta, mas também o Deus que restaura a nossa alma. É interessante olhar para esse verso, o verso 3, que diz: refrigera a minha alma. O sentido dessa palavra refrigera, o sentido no original, traz uma ideia de voltar ou ter novamente a possibilidade de recomeçar, de retomar, voltar à existência. É interessante observar isso, porque Davi também tinha em mente que uma ovelha precisava dos cuidados de um pastor. Quando ferisse, quando se machucasse, somente um pastor poderia cuidar das suas feridas, cuidar das suas machucaduras e novamente a inseri-lo, junto com as outras ovelhas, junto com o rebanho. É exatamente isso que o nosso bom pastor faz conosco. Quando a nossa alma está aflita, agitada, machucada, quando a nossa alma está angustiada, quando nós estamos sendo afetados por questões externas, abatendo nossa alma, o Senhor é maravilhoso para proporcionar um novo tempo. O Senhor é maravilhoso para nos fazer enxergar um novo horizonte. É maravilhoso para abrir as janelas da nossa vida, janelas dos céus, e nos fazer receber dele um refrigério, um renovo para a nossa alma. Esse é o nosso bom pastor, que não somente nos abriga e nos sustenta, mas também que refrigera a nossa alma, que renova as nossas forças, que restaura as nossas forças. Ele também tem o cuidado de nos guiar por caminhos certos. O verso 3 nos diz: guia-me pelas veredas da justiça. A região da Palestina era certamente uma região de muitas dificuldades. A região da Palestina, na qual Davi anteriormente conduzia as suas ovelhas, pastoreava as suas ovelhas, e ele tem consciência disso. Era um lugar onde dificilmente uma ovelha que estava perdida poderia por si mesmo retornar ao convívio das outras ovelhas do rebanho e do seu pastor por conta própria. Por isso,
ele tem ciência de que a ovelha não sobrevive sozinha. A ovelha não consegue ir sozinha nos desafios que tem pela frente. Por isso ele faz menção que esse bom pastor nos guia por caminhos certos. Talvez você esteja vivendo dias de incertezas. Talvez você esteja perdido ou se sentindo perdido, perdida pelos caminhos da vida, pelas dificuldades que tem nos apresentado nesses dias. Mas certamente você e eu, nós podemos crer que esse bom pastor, ele nos guia pelo caminho certo. Ele nos conduz pelos seus caminhos e nos faz ouvir a sua voz. E tudo isso ele faz, diz o final do verso 3, por amor do seu nome. Ou seja, não se trata de algo em mim ou em você. Não se trata de nós, mas tão somente daquilo que Deus é, da sua essência, do seu caráter. As palavras escritas em Êxodo capítulo 34, versos 6 a 7, nos dizem acerca desse caráter de Deus, da sua essência. Diz o Deus que nós servimos, que Ele é grandioso, Ele é misericordioso, Ele é benigno, Ele é compassivo, Ele é um Deus longânimo. Portanto, isso faz parte da essência de Deus, isso faz parte do caráter de Deus. E é por isso que Ele nos guia, é por isso que Ele é o nosso pastor, porque isso tem a ver com Deus, com aquilo que Ele é. Davi não só considera os cuidados de Deus a partir de um Deus que nos abriga e nos sustenta, mas também de um Deus que refrigera a nossa alma e também de um Deus que nos guia por caminhos certos. E por último, ele considera um cuidado especial desse bom Deus também, com as palavras do verso 4, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Mais uma vez, ele certamente aqui está considerando as dificuldades que ele como pastor tinha quando conduzia e guiava suas ovelhas na região da Palestina. Uma região tenebrosa, assombrosa, de vales, de desertos, de perigos, e que por mais que ele precisava conduzir as suas ovelhas por esse caminho, certamente o medo não as sucumbiam, porque elas tinham convicção, elas tinham a certeza de que estavam acompanhadas pelo seu pastor. Davi faz menção disso no verso 4. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. E a razão de eu não ter medo é porque Deus, o nosso bom pastor, está conosco. A razão para eu não ter medo, Davi dizendo, é porque Deus está comigo. Irmãos e irmãs, isso faz toda a diferença. Embora nesse mundo, embora com essas dificuldades que a gente está enfrentando, embora a situação que nos envolve, terrível, caótica, difícil, nós não seremos sucumbidos por esse medo, porque cremos na promessa do Senhor, que disse para cada um de nós que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus, na sua oração sacerdotal, faz menção disso tudo no Evangelho de João, capítulo 17, dizendo em uma das suas frases da sua oração, dizendo ao Pai: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus,
fez menção disso, embora habitados aqui num lugar difícil neste mundo, mesmo não pertencendo a Ele, mas ainda aqui neste mundo difícil, nós podemos confiar na proteção desse bom pastor, no Deus que nos protege, no Deus que está conosco todos os dias, para a glória dele. Davi considera essas coisas. Davi considera esses cuidados, o de ser abrigado e sustentado por esse bom pastor, o de receber e ter a restauração da sua alma por esse bom pastor, o de ser guiado por caminhos certos por esse bom pastor, e por último, de ter a proteção de todo o mal por esse bom pastor. Esse salmo é messiânico, fala de Cristo, o Deus que também, segundo as palavras de Isaías 53, que o intitulou como ovelha também, a ovelha que foi conduzida muda para morrer por mim e por você, como vimos na semana passada. Esse Deus, esse Senhor que veio a este mundo, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, também submeteu-se e preferiu estar nessa condição de ovelha, sendo guiada pelo seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Esse Senhor que teve os cuidados do Deus protetor, que teve o sustento ou a provisão desse Deus pastor, que teve o auxílio em todo o tempo desse pastor maravilhoso que é o nosso Deus. Jesus também se intitula como pastor, aquele que venceu, aquele que venceu a morte por amor às nossas vidas, que se deu por nós. Aquele que Lucas, no capítulo 14, descreve para nós, versos de 1 a 7, descreve para nós como pastor que vai atrás da sua ovelha perdida, que se dá, se entrega até a morte, se necessário for, como foi no caso de Jesus, o bom pastor também. Esse Jesus que Lucas descreve como Senhor, mas também pastor que cuida de nós. Por isso, eu quero deixar essa palavra e concluir te remetendo, ou nos remetendo a novamente a questão do início deste sermão. O que nós iremos decidir? Estar debaixo dos cuidados desse Deus, desse bom pastor, ou ter o controle, ou estar no controle da situação. As palavras do Senhor para nós não são outras senão: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Eu não sei o momento em detalhes ou como você está enfrentando esses dias tão difíceis, mas eu gostaria muito que você não se esquecesse dessa palavra de hoje, crendo que esse Deus, o nosso bom pastor, é aquele que nos abriga e nos sustenta, é aquele que restaura a nossa alma, e é aquele que nos guia por caminhos certos, e também é aquele que nos protege de todo o mal. Que Deus te abençoe muitíssimo. Eu vou orar e depois você vai ouvir uma canção e ter certamente uma noite de paz
E eu espero que você tenha também uma boa semana na presença do Senhor. Ó Deus, nosso bom pastor, graças te damos por cuidar tão bem de nós. Graças te damos por nos sustentar, nos abrigar, por nos dar o pão de cada dia e por nada nos faltar. Graças te damos pelo que temos para vestir, pela nossa casa, o nosso carro. Graças te damos por toda a provisão. Graças te damos porque em meio à aflição da nossa alma, a nossa alma abatida, inquieta, o Senhor tem uma palavra para restaurar e refazer as nossas forças cada dia. Também te damos graças porque, por mais que estejamos, ó Deus, diante ou inseridos num contexto caótico, difícil, que se nos perdermos ou se de fato estamos perdidos, não podemos encontrar o caminho de retorno, mas graças te damos porque o Senhor nos guia por caminhos certos. Estamos em tuas mãos. E graças te damos também, porque apesar das más notícias, apesar do medo, apesar das dificuldades, do caos, da tensão, o Senhor é aquele que nos protege de todo o mal. O Senhor é aquele que nos guarda os nossos filhos, a nossa casa e toda a nossa família. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, o bom pastor e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, povo de Deus, ovelhas do Senhor, agora e para todos sempre. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.